Nós olhamos para as estrelas e procuramos por vida. Enviamos sondas. Escutamos o silêncio cósmico. É a grande busca da nossa era. Mas e se a resposta não estiver no futuro, mas enterrada em nosso passado mais profundo? E se eles já estiveram aqui? Esta é a premissa da teoria dos antigos astronautas. Uma ideia que explodiu na cultura popular. E no centro dessa teoria, há um nome, uma palavra que se tornou sinônimo de mistério e criação: Anunnaki. Nos episódios anteriores, vimos os Nephilim como anjos caídos e os Sumérios como os pais da civilização. Hoje, vamos mergulhar na teoria que conecta tudo isso. A teoria que diz que os deuses sumérios, os Anunnaki, eram na verdade extraterrestres e que nós somos sua criação. Vamos analisar as provas, confrontá-las com o que os acadêmicos realmente dizem e descobrir a verdade chocante por trás do mito moderno dos Anunnakis. Para entender o mito moderno dos Anunnaki, precisamos entender o homem por trás dele, Zecharia Sitchin, um autor e pesquisador que a partir dos anos 70 publicou uma série de livros chamada As Crônicas da Terra, que mudaria o mundo do esoterismo para sempre. A teoria de Sitchin, em resumo, é esta: existe um 12º planeta em nosso sistema solar, chamado Nibiru, com uma órbita elíptica de 3.600 anos. Os habitantes de Nibiru, os Anunnaki, vieram à Terra há cerca de 450 mil anos para minerar ouro, que precisavam para consertar a atmosfera de seu planeta. Cansados do trabalho, eles usaram engenharia genética para elevar o Homo erectus, misturando seu próprio DNA com o dos hominídeos. O resultado: o Homo sapiens. Nós, criados para sermos uma raça de escravos, esses Anunnaki foram os deuses da antiguidade, e suas histórias foram registradas, fielmente, pelos sumérios em suas tábuas cuneiformes. É uma história épica, que parece responder a todas as grandes perguntas. Quem somos? De onde viemos? Por que existe ouro em nossos templos? Sitchin afirmou que tudo isso não era teoria, mas uma tradução literal das tábuas sumérias. A teoria é fascinante, mas ela é verdadeira? Quando colocamos as afirmações de Sitchin sob o microscópio da sumeriologia acadêmica, os problemas começam a aparecer, e são problemas grandes. Primeiro, vamos falar de Nibiru. Sitchin diz que Nibiru é um 12º planeta em uma órbita gigantesca. Mas o que os textos babilônicos realmente dizem? Neles, o termo Nibiru não é um planeta, é um termo astronômico que se refere a um ponto de cruzamento no céu, um ponto de travessia. Na maioria das vezes, está associado ao planeta Júpiter. Em outros contextos, pode se referir à estrela polar. Em nenhum momento, os textos antigos descrevem Nibiru como um planeta desconhecido habitado por alienígenas. Agora, o problema dos Anunnaki. Sitchin os retrata como uma única raça de extraterrestres vindos de Nibiru. Mas nos textos sumérios, Anunnaki é um termo coletivo para o panteão inteiro de deuses. Pense neles como os deuses do Olimpo grego. Havia Enlil, o deus do ar; Enki, o deus da sabedoria e da água; Inanna, a deusa do amor e da guerra. Eles não são uma raça uniforme, são diferentes deidades com diferentes papéis e personalidades. E aquela famosa frase "aqueles que do céu à terra vieram" é uma tradução muito poética e conveniente, mas não é literal. É mais uma interpretação criativa do que uma tradução precisa. E quanto ao ouro, a espinha dorsal da teoria de Sitchin é que os Anunnaki vieram para a Terra para minerar ouro e salvar a atmosfera de Nibiru. É uma ideia dramática, certo? O problema é que não existe uma única tábua cuneiforme, um único texto sumério ou acadiano, que mencione os Anunnaki minerando ouro na Terra para consertar a atmosfera de outro planeta. Essa parte central da história parece ser uma invenção completa de Sitchin, uma peça de ficção criada para conectar todos os outros pontos da sua teoria. Por fim, talvez o problema mais grave, o problema da tradução. Especialistas em línguas antigas, acadêmicos que dedicaram a vida a decifrar o sumério e o acadiano, acusam Sitchin de um método muito questionável. Ele pegava palavras, tirava-as completamente de seu contexto gramatical e cultural, e lhes atribuía significados que elas simplesmente não tinham.
tudo para se encaixar na sua narrativa pré-concebida. O exemplo mais famoso é a palavra Shem. Sitim a traduz como foguete ou nave espacial. No entanto, em acadiano, Shem ou Shumu significa simplesmente nome, fama ou renome. A diferença entre foguete e nome é, astronômica. É como pegar a palavra estrela em português e dizer que ela significa portal interdimensional. Você pode até criar uma história legal com isso, mas não é o que a palavra significa. Então, como os Anunnaki se conectam com os Nephilim, que vimos no nosso episódio anterior? A teoria moderna dos antigos astronautas faz uma fusão ousada. Ela propõe que os Anunnaki são, na verdade, os filhos de Deus mencionados no livro de Gênesis. E os Nephilim, os gigantes ou os caídos, seriam os resultados dos primeiros experimentos genéticos dos Anunnaki, ou os primeiros protótipos de humanos criados em laboratório, ou híbridos nascidos da união entre os Anunnaki e as mulheres humanas. É uma ideia incrivelmente cativante, não é? Ela une duas das tradições mais misteriosas da antiguidade, a suméria e hebraica, em uma única e gigantesca conspiração cósmica. De repente, parece que tudo se encaixa, mas, do ponto de vista histórico e acadêmico, essa conexão não se sustenta. Não há nenhuma evidência de que os antigos hebreus, ao escreverem o Gênesis, estivessem pensando nos deuses Anunnaki da Mesopotâmia quando falaram dos filhos de Deus. Essas eram culturas distintas, com suas próprias mitologias. A conexão entre Anunnaki e Nefilim é uma criação moderna. É uma tentativa de construir uma espécie de mitologia conectada, como um universo cinematográfico da Marvel, a partir de textos de culturas, épocas e línguas completamente diferentes. É uma narrativa fantástica, mas é uma narrativa construída no século XX, e não um reflexo das crenças antigas. Se a teoria do Sitim, academicamente, tem tantas falhas, por que ela é tão incrivelmente popular? E a resposta, eu acredito que não está nas estrelas, mas dentro de nós. Essa teoria cumpre uma função psicológica muito... A teoria dos Anunnaki é, na essência, um mito de criação para a era espacial. Ela pega a mitologia antiga e dá uma roupagem tecnológica que soa muito mais familiar para nós. Ela substitui o que chamaríamos de magia por tecnologia. Em vez de um deus soprando a vida no barro, temos cientistas alienígenas avançados fazendo engenharia genética para nossa mente, que cresceu com ficção científica e avanços tecnológicos reais. Essa narrativa parece mais plausível, mais concreta. É uma atualização do mito original. Além disso, ela nos dá um senso de importância cósmica. De repente, não somos mais um mero acidente biológico, surgindo por acaso em um planeta aleatório perdido no universo. Não, nós somos um projeto especial, um experimento deliberado, criado por uma raça super avançada. Isso confere um propósito, uma grandiosidade à nossa existência. Somos parte de uma história galáctica muito maior. E talvez o ponto mais poderoso de todos. Essa teoria oferece uma explicação para o nosso sofrimento. Pense na dureza da vida, nas guerras, na ganância, na necessidade incessante de trabalhar. Se fomos criados para sermos uma raça de escravos, projetados para minerar ouro, então tudo isso faz sentido. A vida é difícil, porque fomos feitos para o trabalho duro. A sociedade é injusta, porque fomos projetados por mestres, não por um criador benevolente. É uma narrativa que, de certa forma, nos absolve da responsabilidade. A culpa pelas falhas da humanidade não é nossa, mas de nossos criadores. É uma forma de transferir o fardo da nossa própria sombra para uma força externa. É por isso que essa história ressoa tanto. Ela moderniza a criação, nos torna especiais e explica nosso sofrimento de uma forma que parece lógica para o século XXI. Mas, como sempre aqui no Pergaminho Aberto, vamos tentar ir um pouco mais fundo. Qual é a interpretação para além da literalidade? E se não estivermos falando nem de deuses literais, nem de alienígenas literais, e se a resposta, como tantas vezes, estiver dentro de nós mesmos, vamos olhar para o próprio nome, Anunnaki.
aqueles que do céu à terra vieram. E se virmos isso de forma simbólica, os Anunnaki podem ser interpretados como arquétipos da consciência. São as grandes forças cósmicas, as ideias transcendentes, os padrões universais de comportamento e emoção que descem do céu, que poderia ser o inconsciente coletivo, o mundo das ideias de Platão, e tomam forma, aqui na Terra, que é a nossa realidade material, a nossa psique individual. Pense nos deuses sumérios. Enlil, o deus da destruição, do vento e também da tempestade. Ele não é apenas um deus. Ele é a própria raiva arquetípica, a força do caos que às vezes nos domina. Quando uma fúria cega toma conta de nós, é o arquétipo de Enlil se manifestando. Do outro lado, temos Enki, o deus da sabedoria, das águas, da criação e da astúcia. Ele é a criatividade arquetípica, a solução inovadora, aquela ideia que surge do nada. Quando temos uma inspiração genial para resolver um problema, é a energia de Enki fluindo através de nós. E Inanna, ou Ishtar, a deusa do amor, da beleza, mas também da guerra e do poder. Ela é o arquétipo da paixão avassaladora, do desejo, mas também da ambição implacável. Quando sentimos uma paixão que consome tudo, uma raiva que nos cega, uma tristeza profunda, ou uma inspiração que parece divina, nós estamos, de certa forma, sendo possuídos por um Anunnaki. Eles são os deuses interiores, as forças primordiais que governam as nossas vidas, ditam nossas emoções e impulsionam nossas ações. A mitologia suméria, nessa visão, se torna um mapa da psique humana. No fim das contas, a teoria dos antigos astronautas funciona como um espelho. Nós, uma civilização obcecada com exploração espacial, engenharia genética, poder tecnológico e busca por recursos, olhamos para esses textos antigos e vemos o quê? Vemos a nós mesmos. Projetamos nossas próprias ambições, medos e valores nos deuses sumérios. A história moderna dos Anunnaki revela muito mais sobre a nossa própria mitologia moderna, sobre nossos anseios e preocupações atuais, do que necessariamente sobre a antiga Suméria. Decifrar esses mitos, sejam eles antigos ou modernos, é uma forma de decifrar a nós mesmos. Se você quer continuar nessa jornada de autoconhecimento, através da exploração dos grandes mistérios da história e da alma humana, não deixe de se inscrever aqui no Pergaminho Aberto. E agora, para nossa reflexão final, eu quero ouvir você. Por que você acha que somos tão fascinados com a ideia de termos sido criados por alienígenas? O que isso realmente diz sobre nós, sobre nossa sociedade e nossos desejos mais profundos? Deixe a sua teoria aqui nos comentários. Eu leio todos eles.